E se eu dissesse que existe uma conta invisível que todo mês você tem que dar conta dela, mas a gente acaba não se dando conta e tem como se livrar dela? Muito prazer, eu sou o Fabrício, sou corretor da Homestation, também trabalho na parte de marketing e hoje trouxe aqui o Frank, e o Frank ele é um grande corretor da imobiliária. Eu vou fazer aqui o seu papel para tirar as suas dúvidas de parte por parte, porque tem muita gente que se confunde, né? Então, Frank, fale aí um pouquinho de você, seja muito bem-vindo. Ô Fabrício, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Frank Santana, sou corretor da Homestation há 3 anos. Então deixa eu começar assim direto ao ponto, Frank, porque quando o brasileiro ele vem aqui, ou o espanhol, o peruano, o boliviano, vem para o Japão, ele pensa, lógico que eu vou alugar um imóvel de começo. Mas só que tem muita gente que se fixa nessa ideia. E ele vem aqui para o Japão e muitas vezes passa o tempo. Muitos planejam vir ficar 3, 4, 5 anos e voltar, mas eles acabam ficando 10, 15, 20 anos e eles passou esse tempo, os filhos cresceram, todo mundo já se estabilizou aqui no país. Os filhos, eles nem pensam, muitas vezes nem conhecem o país de origem e eles ficam assim, ainda pensando no aluguel. Se passa todo esse tempo. Fala para mim, o quanto que é real isso e por que que ele não pensa. Se ele veio para guardar dinheiro, eu acredito que pagando aluguel não é a forma mais inteligente de você guardar dinheiro. Você como corretor, o que que você vê quando os clientes procuram você? Por que que eles buscam uma casa? Clientes que compram casa comigo coincidem muito em uma frase. Eles falam, podia ter comprado antes, né? Muitas pessoas que já estão há muito tempo aqui no Japão, 15, 20 anos, falam isso, comentam isso. Podia ter começado antes. Se tivesse comprado 15 anos atrás, já estava na metade do meu financiamento. Isso é uma realidade, né? Tem muita gente, como o Fabrício falou, que vem pensando em ficar 2, 3 anos, que acho que é a maioria dos estrangeiros que moramos aqui no Japão, mas que depois que a gente conhece o país, a gente conhece a estabilidade, a segurança que tem esse país, o conforto que a gente pode ter aqui, acaba gostando e ficando mais tempo do que a gente tinha pensado, né? Que aqui no Japão, assim, é meio fácil a vida comparada com o nosso país, né? Eu sei que o Brasil tá difícil, o Peru também, eu sou peruano, né? O Peru também tá difícil, né? Lá é difícil de arrumar um emprego, já é difícil ter um bom salário, e é difícil, por exemplo, ter um carro, ter conforto, que aqui é fácil, né? E não só carro, né? Aqui você pode ter um bom apartamento, um bom carro, pode comprar uma moto se quiser, um bom celular, né? Um iPhone, que é muito fácil, porque você tem crédito. Algo que eu gosto muito do Japão é isso, a facilidade que você tem para obter um crédito, que já lá no Peru é algo difícil, né? Você precisa ter um bom salário, uma boa renda, mostrar muita estabilidade para você ter um crédito, né? E mesmo assim, os juros lá no Peru é muito alto, né? Comparado com aqui com o Japão, para mim, que eu já trabalhei lá no Peru também em temas de finanças, eu vejo aqui o Japão é um paraíso, né? Os juros daqui do Japão é algo que em outro lugar assim é impossível imaginar. Voltando ao tema sobre o aluguel e comprar casa, muitas pessoas acabam se tocando só depois de 15, 20 anos, 25 anos morando aqui, que foi um desperdício de dinheiro ficar pagando esse tempo todo o aluguel. Que falando na média, dependendo do lugar, claro, né? Mas falando na média, o aluguel sai quase na mesma do que sai uma parcela de uma casa hoje em dia. Porque os juros aqui no Japão é muito baixo. É muito baixo, né? Temos bancos que têm juros de menos de 1%. Que isso lá no Brasil, no Peru, agora o mínimo é 10, 11%. Aqui, menos de 1%. As pessoas, depois de passar muito tempo, fazem as contas. Nossa, já paguei, vamos supor, 60 mil por mês. Um ano dá 720, né? Em 20 anos deu quase 15 milhões. Aí eles pensam, nossa, de uma casa nova, vamos supor, 1.500. Tem casa nova de 20 milhões, 25 milhões, né? Já pagou mais da metade de uma casa aqui no Japão, né? Lógico que vai ter os juros e tal, mas mesmo assim, né? O financiamento de uma casa pode durar 30, 35 anos, mas você entende que o aluguel aqui é para sempre, né?
E nosso salário aqui no Japão não vai ser sempre igual. A gente, infelizmente, a gente tem pensado ficar aqui para sempre, a gente tem vencimento pela idade, né? Quanto mais idade você tem, seu salário vai ser menos, vai ter menos serviço, né? É uma realidade, é uma realidade. Então, se você chegar a 70 anos aqui no Japão e só aluguel provavelmente vai ser mais caro por causa da inflação, o aumento do preço da taxa de aluguel, né? Provavelmente seu salário não vai ser suficiente para pagar o aluguel. Mas se você tivesse comprado uma casa quando nova, tipo 30 anos, já até os 60, 65 anos vai estar quitada a casa, né? Não vai precisar pagar para ninguém. Então, isso é a grande vantagem que eu acho de ter uma casa aqui no Japão, financiado aqui pelos bancos. Eu acredito que a maioria das pessoas não fazem essa conta. Porque eu acredito que se eles colocassem na ponta do lápis, assim, tudo que eles gastam no mês, e muitas vezes a gente falou aqui do aluguel e compara normalmente o aluguel com financiamento. Quando eu vejo assim, e eu faço a comparação para mim, eu de aluguel, eu pago 70 mil em algo que não é meu. E daí, quando eu vou pagar algo que é meu, que eu vejo que alguns clientes eles acabam fazendo, eles querem uma coisa igual. Só que muitas vezes eles não entendem que ele está comprando primeiro algo que vai ser dele de verdade e não do outro. E muitas vezes, na maioria das vezes, é algo muito maior e melhor do que eles estavam utilizando antes. E além dessas contas, também tem conta de gás, luz, estacionamento que você tem que pagar, tudo à parte. Que a gente vai pagando e por ter essa facilidade de compra de fora, que às vezes a gente não soma. Que se a gente colocasse no papel todas essas contas, eu acho que a gente cairia em si e falasse, poxa vida, será que não está valendo a pena eu consultar alguém, algum corretor, para ver quanto é que ficaria para mim? Todos esses cálculos, os que eu sei, o bruto do aluguel com financiamento, mas também de outras contas. Tem outras contas escondidas que quando você compra uma casa, que a pessoa ela pode sair na vantagem? Muitas vantagens, eu acho. Tem muita gente que fala, né? Sim, meu aluguel é 60, 70 mil, mas comprar uma casa, talvez, no lugar que eu quero, vai dar uns 80, 90 mil. Sim. Se você vê 80, 90 mil, dependendo, claro, da situação de cada pessoa, de cada família, pode parecer caro. Para alguma família pode parecer barato. Mas vamos supor, é 90 mil, vamos pro máximo. Mas você já paga 60, 70 mil de aluguel. Entende que a diferença é só 20 mil? Sim. Porque aqueles 70 mil, você vai pagar de todo jeito. Tá pagando aluguel, né? Fora aluguel, você tem que pagar também a seguro de incêndio, a taxa de renovação do aluguel. Se tiver carro, se aumentar mais um carro, vai ter que pagar mais vagas também. E tudo isso vai juntando. E pet também, né? Pet, se tiver pet, vai aumentar também o aluguel, né? Uns 5 mil, 6 mil mais ou menos na média. E fora isso, nem todo mundo mora para sempre no mesmo apartamento. Muitas vezes a pessoa se muda a cada 2, 3 anos. Entende que cada vez que você se mudar, vai ter que pagar uma taxa para entrar de novo em um outro apartamento, e na hora de sair também tem que pagar, né? Porque se suja uma parede, quebrou a cópia de parede, tem que pagar, né? Então muitas vezes as pessoas não fazem as contas de todos esses gastos, né? Todos esses cálculos. Que se colocar tudo no papel realmente dá na mesma, mas com a grande vantagem de que uma casa é uma casa, né? O espaço é maior, o conforto é maior e é seu, né? Muitos falam, não compensa comprar uma casa, compensa mais pagar aluguel, mas vamos ver do ponto de vista de um empresário. Por que tem tantos apartamentos para aluguel? Porque para eles compensa. Esses empresários construem bastante apartamentos, porque o aluguel que você vai pagar para eles compensa. A gente acaba pagando muitas vezes o financiamento desse apartamento que você está morando, né? E depois tem um lucro para o dono do apartamento. Então, falar que não compensa é errado, né? Porque se não compensasse, não teria tanta gente construindo apartamentos para alugar. É porque é um negócio muito rentável para eles. E outras contas, assim, que a gente consegue, ao comprar uma casa, eliminar? Tem também? Por exemplo, dependendo da casa que você comprar, aqui no Japão tem algumas vantagens. Esse ano, por exemplo, tem subsídio para quem comprar casa nova, né? Que dependendo da casa, o valor é entre 350 mil e 750 mil. Além disso, você tem restituição de impostos. A gente paga bastante imposto de renda. Imposto de renda que acho que talvez nem todo mundo sabe, mas a gente no Solerite tem um kanji ali que é Shotokuze, né? Shotokuze é imposto da renda. Que todo mês a gente paga. Eles descontam do nosso salário, né? E no final, dependendo do seu salário, pode pagar uns 100 mil, 120 mil ao ano, só de imposto de renda.
né? E quando você compra uma casa, você tem direito de pedir a restituição, a devolução desse imposto. Lógico que tem um cálculo exato aí, que não é os 100% que vai recuperar, dependendo do caso, pode recuperar uma grande porcentagem, ou até mais, dependendo da casa que você comprou. Como tem o cálculo feito no valor do financiamento, né, que é 0,7%, se passar a redução, seu direito de restituição, se passar do valor que você pagou de imposto de renda, você recupera no XMZ. O XMZ é aquele imposto que a gente paga todo ano, no mês 6, né, que chega parcelado. Em 4, acho que 4%. A gente recupera daí também. Então tem vantagem. A gente evita pagar imposto e está criando patrimônio, né? Algo que vai ser seu. E isso daí é uma grande vantagem que a maioria também nem sabe que tem esse benefício da restituição do imposto de renda. Mas também, eu peguei um caso de uma cliente agora, por mês, ela estava gastando só entre luz e gás. Só essas duas contas. Ela falou que deu assim 97 mil. Só luz e gás. Daí, na hora que ela falou isso, daí eu fiquei, mas como que você paga? Eu nunca paguei esse valor, assim, em conta de energia e de gás. Eu acho que se somar o máximo que eu já paguei hoje, ele deve ter chego ao próximo de 22 a 25 mil por mês, somando gás e luz. Teria como diminuir algum desses gastos fixos, assim, que é obrigatório, é conta da vida. Se você quer comer, se você quer água quente na sua casa, você precisa de gás ou de energia. Tem como? Quando você pega uma casa nova, por exemplo? Tem vários pontos que tem que analisar aqui. Nesse caso, né? Falando especificamente no cliente que você está falando, depende muito que para calcular o consumo de energia, depende muito da situação da casa, dos aparelhos que você tem, tipo de aparelho que você tem. E muitas vezes os apartamentos que a gente mora aqui no Japão são muito antigos, né? São muito antigos, são de madeira, né? E muitas vezes quando alugamos um apartamento já vem com os ar-condicionados, né? Já instalados. A maioria das vezes, não falo que todo, porque vai ter alguém que vai falar, não, o meu é novinho, tudo, tá. Mas a maioria das vezes, esses ar-condicionados são muito antigos, né? Consomem mais energia. A construção do apartamento que as pessoas às vezes moram são muito finos, né? Que não tem isolamento térmico, que nem as casas atualmente. Atualmente é lei uma casa ter parede com isolamento térmico. O que é um isolamento térmico? A temperatura que está dentro de casa, ele vai fazer para não abaixar nem subir a temperatura de dentro da casa. Tipo assim, no inverno, dentro da casa vai estar quentinho. No verão, pode estar um calor forte lá fora, mas dentro da casa vai ser fresco. E isso é graças ao isolamento térmico que tem as paredes das casas novas, que num apartamento antigo provavelmente não tem. E os ar-condicionados também são muito antigos, consomem mais energia. Então tudo isso vai somando na quantidade de energia que a pessoa vai consumir por mês e vai aumentando no que vai pagar, né? Agora, o gás também é um problema que já estamos afetando agora, mas também é um problema mais a futuro que vai continuar afetando. Porque, como todo mundo sabe, tem a guerra, né? A guerra afeta muito, muito o gás, a gasolina, o diesel que a gente usa todos os dias na nossa vida diária, né? É o que vai continuar afetando. E agora ainda que o governo está segurando muito os valores do gás, da gasolina, né? Tá dando muita ajuda econômica para não subir os valores. Mas isso não vai ser para sempre, tá? Um dia vai começar a afetar direto já os problemas do mundo, vai começar a afetar direto no consumo de energia do Japão, porque o Japão, 85% da energia que usa é de fora. Então é grande, 85% é muito consumo de energia estrangeiros, que com o tempo vai afetar, ainda mais do que já está afetando, né? Agora, vamos falar sobre o consumo de um apartamento entre luz e gás, né? Na média, assim como sua cliente falou, ela pagou mais de 90 mil, também tem cliente que paga 10 mil. Então, falando numa média, uma família que normalmente aqui no Japão é de 4 pessoas, por exemplo, né, consome, segundo as estatísticas, entre 400 a 500 kW de energia elétrica por mês. Você vai falar, mas quanto que dá isso em dinheiro, né? É um cálculo meio complexo, porque dependendo do horário, é diferente o valor que você paga, consumo de energia. Mas se for uma família de 4 pessoas, eu tô falando da estatística, né, que eu tive uma reunião com as empresas elétricas esse mês, e elas falaram, na média, estatisticamente falando, entre 400 e 500 kW por mês numa família de 4 pessoas, que seria, falando em dinheiro, entre 12 a 16 mil ienes por mês, só de luz, tá? Só de luz, né? Lógico que em inverno vai ser mais, talvez em verão também vai ser mais por causa do ar-condicionado, né? No inverno também por causa da calefação, né? Aquecer a casa, né? Então, vai ter os meses altos e baixos. Então, tirando uma média, é entre 12 e 16. Vai ter família que vai pagar 30, 40. Ou vai ter mês que vai pagar 8 deles, né?
Então, sendo ainda um pouco econômicos no consumo, vai ser isso, né? Entre 12 a 16 mil por mês. E gás, na média, entre 8 a 10. Então, vai ser uns 25 ou 26 mil por mês, entre luz e gás, né? Que você pagaria, né? Dependendo do seu consumo, dependendo de quantas pessoas moram na sua casa, de que tanto você usa a energia, né? E se você colocar, por exemplo, um painel solar agora, painel solar e bateria, dependendo da marca, dependendo da potência do painel, pode sair na média entre 2 milhões e meio, 3 milhões e meio, talvez 4 milhões, uma marca mais conhecida, talvez, né? Mas vamos supor que seja 3 milhões. Né? 3 milhões, se você financiar por banco financeiro, vai ser em 20 anos normalmente que dura o financiamento. Né? E colocando ainda um juro alto, que seria 3%, dá por mês uns 15, 16 mil. Entende que só aqui você já está economizando 10 mil agora, falando agora. Mas tem outro detalhe que as pessoas não pensam também muito, né? Que a gente está pensando no agora, né? Mas, na média, a energia por ano sobe entre 3 a 5% o valor, os custos, né? Então, se você está pagando, por exemplo, agora uns 30 mil por mês, no ano que vem vai ser um 31 e assim vai subindo, né? Então, se agora já tem uma economia de 10 mil mais ou menos, na média, daqui 10, 15 anos a diferença vai ser bem mais, né? Mas seu painel já tem uma parcela definida, fixa. Então, isso que é a grande vantagem, se for comparar entre pagar energia de luz e gás para as companhias ou colocar um painel e bateria. É que daí é uma economia que a maioria das pessoas acho que nem tem noção de como que faz esse Sim. cálculo. Porque tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas mesmo que eu coloque e faça a minha casa ser aldenta, totalmente elétrica, vai aumentar a minha energia. Mas isso daí, no fato dela colocar um painel solar com uma bateria, seria possível reduzir essa conta próxima assim a zero? Conta praticamente vai para zero. Assim, dependendo muito da potência do painel, depende muito da forma do teto também da casa, né? Tem que ser o lugar onde bate o sol bem, né? Não é só colocar o painel, né? Não adianta, algumas vezes eu vi pessoas que têm casa assim, tentam ir para cá, né? Mas o sol passa por aqui. Então aí não faz sentido colocar um painel, né? Mas normalmente, isso é um caso raro que eu já vi, mas é raro, mas acontece. Normalmente as construtoras fazem as casas com o teto olhando para o sol, né? Pensando que as pessoas vão colocar o painel. Então, como que a conta pode chegar a zero? É assim, quando você compra um painel solar e coloca uma bateria, você não vai cancelar o contrato com a companhia de luz, tá? Você vai continuar. E você vai pagar só o excedente do que você usou. Tipo, você usou tudo que o seu painel produziu para você, e aí usou um pouquinho a mais. Só essa diferença que você vai pagar. Mas um painel solar de 5 kW é difícil você usar mais do que isso. Porque uma família de 4 pessoas, entre 3,5 a 4,5 kW por mês, um painel com uma potência entre 3,5 e 4,5 é suficiente. Né? Lógico, vai ter mês de inverno que vai produzir menos, mas vai ter verão que vai produzir mais. Né? Nos meses de inverno, talvez você vai acabar usando um pouco da energia da companhia. Mas nos meses de verão você vai vender o excedente ainda, né? Fora que você não vai pagar luz e gás, você vai vender ainda um pouquinho. Então, normalmente, quando você coloca um painel de bateria, acaba pagando só o Kihonkyu. Quando você coloca painel de bateria, você que vai pagar, sim ou sim você vai ter que continuar pagando, é o Kihonryo. Né? É por você estar conectado à companhia de luz. Mas isso dependendo da amperagem. Você tem na média 1.000 ienes, às vezes 900 ienes, dependendo do lugar também, dependendo da empresa que você tiver contratado. Então vai ser mínimo. Né? Esses 1.000 ienes você paga com painel ou sem painel. Então, não tem diferença. Mas o que eu estou falando é que aquele consumo de 25, 26 mil por mês vai baixar para começar para 15, 16 mil, que é o painel e a bateria financiada. Né? Se você tiver dinheiro para pagar à vista, ainda vai economizar mais. Né? Mas ainda, financiando e colocando juros por cima da média, né? Ainda você está economizando uns 10 mil. Né? Fora que vai ter mês que vai vender, fora que tem outra vantagem, que dependendo da região, às vezes tem subsídio da prefeitura, né? Que no caso de quem está tendo subsídio entre 600 e 800 mil ienes, dependendo da potência do painel e da bateria que você for instalar. Então tem bastante vantagem. E como eu falei, isso é falando na economia atual. Né? A diferença de economia entre consumir da companhia e o consumir que produz o seu painel, a diferença é uns 10 mil, na média. Mas a futuro, essa diferença vai para 15, vai para 20. Né? Então é possível assim, chegar a zero praticamente, o que você vai pagar para a companhia. Né? Mas na prática, você já viu a experiência de alguém que comprou uma casa e que depois colocou aí painel
e bateria, ou muitas vezes a casa até já tem painel solar e só colocou a bateria, e que viu isso daí acontecer, o que ele pagava de luz, o que ele pagava de aluguel e agora o que ele está pagando de financiamento e as outras contas saiu na vantagem. Vários casos, já tive muitos casos. Como eu falei, morar em apartamento tem a desvantagem que muitas vezes é antigo. E os aparelhos justamente já são antigos, né? Consomem mais energia. Aí você vai comprar uma casa que é com isolamento térmico e com aparelhos totalmente modernos, novos, a diferença é muito grande, né? E outra grande vantagem é que quando você compra casa, muitos bancos oferecem a opção de juntar já o financiamento do painel da bateria com o financiamento da casa. Né? Que o exemplo que eu fiz agora era comprar um painel e bateria por separado. Mas se você financia junto com a casa, aquele juro que eu falei de 3% vai para 1,3, 1,4, quase a metade. Né? Que pode não parecer muito, mas pode acreditar. 1,5% de diferença é muito dinheiro, é muita economia. Então, tem muitos casos que as famílias, já por recomendação dos amigos, por recomendação da família, já chegaram e falaram, ó, eu quero também financiar junto, painel e bateria dá? Aí a gente procura um banco que dê para financiar tudo junto. Né? Olha que legal. E eu tava pensando aqui que poderia até vender carro elétrico no futuro, né, para essas famílias. Pode ser, não é algo impossível de acontecer. Acho que faz até sentido, né, se você pensar pelos cálculos e pensando no que você falou, que faz muito sentido, que todas as outras contas elas vão subir. Inclusive o combustível. A gente passou, cara, por esses dias atrás que chegou em locais que o combustível ele foi para 180, ele foi para quase 200 assim, ienes o litro, e agora com o incentivo do governo ele voltou para 150 e pouquinho. Mas é porque o governo ele se programou e se preparou para isso. Mas no futuro, se acontecer um negócio desse, a gente talvez não veja tanto assim movimento de carro, vai diminuir um pouquinho, porque o pessoal ou vai estar partindo para os elétricos, ou vai estar andando de transporte público mesmo, né? E quando o pessoal compra carro, já dá essa comodidade para você voltar atrás para o transporte público. Eu Sim, acho que é difícil. É difícil, é difícil. Como você falou, o governo aqui no Japão ajuda muito, né? Eles usam muito dinheiro para segurar a alça dos preços do combustível, né? Não sei se você lembra, mas uns meses atrás, quando começou aquela guerra lá do Donald Trump com o Irã, acho que foi, né? Do nada subiu 20, 30 ienes de um dia para outro, né? Então, realmente, isso não é impossível acontecer, né? Isso pode acontecer no futuro de novo, e que eu acho, como estou vendo, vai acontecer, né? A diferença do Japão, que é um país que ele pensa muito no futuro e eles já reservaram um dinheiro para esses casos. Mas você entende que não tem dinheiro que consiga segurar muito tempo isso, né? É muito dinheiro que o Japão investe para conter os preços do combustível. Mas não vai sempre para sempre, não vai aguentar muito tempo. Então, vai chegar um tempo que se o problema lá dos Estados Unidos com o Irã continuar, não vai ter mais dinheiro para segurar os preços do combustível. E vai voar, vai subir muito os preços, né? Então, quando já acontecer, depois que acontecer já esse problema, vai ser tarde demais para pensar em prevenir. Por quê? Porque se você quiser pensar só depois que já aconteceu aquela alça, aquela subida dos preços, dos valores do combustível, já vai ser um pouco tarde. Por quê? Porque assim como vai subir o combustível, vai subir os custos para tudo. Vai subir os preços do painel solar, vai subir o preço da bateria também. Porque tudo é transportado com combustível, com caminhão, né? Tudo. Então os custos vai para o céu. Então, se for pensar só depois que aconteceu, vai ser tarde demais. Então é bom sempre prevenir, porque é algo que, como a gente já viveu, não é impossível de acontecer. De um dia para outro foi 20, 30 anos assim, do nada. Né? Não é impossível de acontecer. Pode acontecer e é bom estar preparado para quando chegar esse momento. E quando o combustível ele aumenta, realmente é tudo, porque tudo é transportado por caminhões. E não tem assim os caminhões elétricos que vão e fazem essa entrega das coisas. Não, então, inclusive no mercado, quando a gente vai comprar as coisas para colocar na mesa da nossa casa, tudo acaba aumentando. Tudo E daí, sim, mas daí quando a gente passa assim, ó, para a realidade na compra de casa, então, porque conversando com você, na minha cabeça ficou muito claro assim, que mesmo que eu compre uma casa agora, eu posso estar me segurando financeiramente também. Porque enquanto o custo do aluguel, ele também vai acabar subindo. Porque se é tudo, é tudo. Inclusive o aluguel que eu estou pagando hoje.
na casa que eu estou morando, a energia fica mais cara, o gás fica mais caro, o aluguel ele vai ficar mais caro, o que eu coloco na mesa vai ficar mais caro. Então, se eu comprar uma casa, talvez seja um meio de eu me firmar financeiramente para o futuro também. Porque aí aumenta a minha qualidade de vida, porque, pô, eu vou estar comprando um negócio meu. Para mim e para minha família, que vai ser melhor do que provavelmente onde eu morava antes. Isso daí é uma conta básica. Você dá um teto para sua família, ele é o básico do básico que um ser humano ele precisa. Então, o financiamento, ele iria me proteger também de eu me resguardar desses aumentos do futuro? Sim, não só para isso, para muitas outras coisas. Voltando um pouquinho no começo, quando você falou que aluguel mais ou menos 70, a gente deu um exemplo de que uma casa seria, vamos supor, 80, 90 mil por mês. Ainda falando de uma casa relativamente cara, né? Tem casa bem mais barata do que essa ainda, dependendo da região, né? Mas é só aí. A diferença de 10 a 20 mil, que eu já falei. O que você pagaria mais, eu sou 10 ou 20 mil. Né? Que você pode pensar, nossa, 10, 20 mil para mim é muito dinheiro. Sim, mas você vai economizar na luz, nos consumos de energia. Já economizou uns 10 mil. Né? Aí na restrição de imposto vai economizar mais uns 150, talvez 200 ao ano, que já é uns 10 a 15 mil por mês. Só aí já economizou 25 mil por mês, que é o mesmo que você está pagando de diferença entre o apartamento e a casa. Então, fora esses detalhes, né, que o consumo de energia você vai economizar com casa e colocar no painel bateria, você vai ter conforto e vai dar na mesma que você estivesse pagando aluguel. Né? Fora isso, né, assim como você economiza nos consumos de energia e tem conforto, a grande vantagem também de comprar uma casa é que sai com seguro de vida. Que não sei se vocês já passaram, mas eu já vi muitos casos. Também já passei um caso assim, similar, que muitas vezes a pessoa tem um acidente, tem uma doença, você não consegue mais trabalhar, para começar já perder o seu salário. O outro, que você tem que continuar pagando aluguel. Porque o dono do apartamento tá nem aí se você tem uma doença, teve um acidente, ele não se interessa. Quando você compra uma casa, você tem um seguro de vida, né? Que não é só em caso de morte. Dependendo do plano que você escolher, pode ser um seguro de vida para quando você tiver um acidente. Você tem um acidente e fica um ano sem conseguir trabalhar, aciona o seguro e quita a casa. Né? Que já pensou se você ter um acidente e ficar um ano parado, sem salário, ainda tem que pagar aluguel? E é difícil, né? Mas comprando uma casa pode ter essa solução. Eu não tô falando que vai acontecer com você, ter um acidente, ter uma doença, mas é possível. Ninguém sabe o que pode acontecer no futuro, né? Que já vi muitos casos, né? A maioria dos planos de seguro de vida das casas também não é só para acidente, não é para doença grave. Às vezes, quando você fica 3 meses também com doença, eles cobrem as 3 parcelas da casa que dos 3 meses que você ficou parado. Né? O seguro aciona e ele cobre. Que já tive clientes que passaram por isso, né? Que tiveram uma cirurgia e teve que ficar 3, 4 meses parado por causa da cirurgia. Então, deu para acionar o seguro cobriu as parcelas. Né? Já pensou se fosse aluguel? Não tem um seguro que vai cobrir suas parcelas, né? O dono também não vai falar para você, não precisa me pagar, você tá doente. Não, o dono não tá nem aí, né? E se você não pagar, você sai fora. Ou se você não pagar, ele te processa. Né? Se te processar, você vai ficar na blacklist, vai um monte de problema. Né? Então, isso seria outra vantagem que tem na hora de comprar casa, na hora de pensar no futuro, né? Que eu não quero que aconteça, mas a gente tem às vezes filhos, às vezes acontecer alguma coisa com a gente, vão ter problema pro futuro, não vão conseguir pagar o aluguel, uma mãe sozinha com os filhos não vai conseguir pagar o aluguel. Né? Que se acontecer alguma coisa com você, seu filho pelo menos tem uma casa quitada, não precisa pagar nada, né? Nem sua esposa, nem seus filhos, né? Que já é algo do que deixar sua família ainda com dívidas, ainda ter que procurar ver a maneira de pagar o aluguel, né? De continuar sobrevivendo. Eu lembrei muito forte que no ano passado, no início do ano, eu ainda estava trabalhando em fábrica. E um amigo do trabalho, ele estava lá, e bem assim, ó, voltou de assumir, todo mundo voltou para a fábrica, fez o Taisô, ele passou mal. Ele passou mal e não voltou mais. Ele deu um problema assim de derrame que paralisou, ele não conseguia mais movimentar o corpo. E a gente tinha pego até um Daixá para levar ele até a enfermaria e levar. E depois, assim, eu nem sabia se ele tinha casa própria ou não. Mas ele ficou sem trabalhar. Eu saí da fábrica, eu não vi mais ele. A última notícia que eu tive é que ele não tinha voltado para trabalhar. É uma coisa assim que a gente não espera que aconteça. Ele veio num dia normal trabalhar e simplesmente aconteceu. Eu acredito que se a gente perguntar para o pessoal que está assistindo a gente aí, se vocês conhecem algum caso, se vocês já viram ou se até já ouviram falar
de algum caso desse que aconteceu na fábrica, que você estava lá, daqui a pouco um colega seu, um amigo muito próximo, pode ter acontecido algum ou acidente, porque às vezes é acidente Pode, dentro da fábrica, pode. às vezes é uma doença, às vezes é um acidente de trânsito. Pior que pode acontecer é quando a pessoa ela parte. E daí o que, que ela vai deixar? Segurança para os filhos. O que, que vai acontecer com a esposa muitas vezes? Eu, como homem, eu penso muito nisso. E se você pensa também, talvez a melhor segurança que você pode dar para sua família, sim, muitas vezes uma casa. E pensando bem assim, tá bom, já me convenceu que comprar casa é um negócio importante. Mas daí tem a barreira. Cara, eu nunca comprei um negócio tão grande nesse. E eu penso na parte burocrática que deve ser pesado demais. É muito difícil. Se eu não sei falar nada em japonês, como que eu compro uma casa aqui? Sim, então. E onde que entra a imobiliária, né? Aí é onde que entra a gente. Esse é o nosso trabalho, né? Para isso que a gente se preparou, para isso que a gente estudou, né? Tem muita coisa difícil na hora de comprar uma casa. Tem muita barreira, muito trâmite, muita burocracia, né? É que realmente, fora de que é difícil, não é qualquer um que pode fazer, né? Para cada coisa aqui no Japão, você precisa de licenças para fazer. Cada coisa, né? Para qualquer profissão, você precisa de licenças, né? Aí onde que as imobiliárias entramos. Nosso trabalho como imobiliária é ver o perfil do cliente, né? Lógico que vai ter bancos que vai ser de japonês, vai ter bancos que vai ter requisitos diferentes, por exemplo, que seja Seishain, que tenha bastante tempo como Hakim, ou se for Kojin também que tenha uma boa renda, assim, vai ter bastante banco diferente requisito. Nosso trabalho é isso, é avaliar o perfil da pessoa e ver a melhor opção. Nosso diferencial na Home Station, né? E eu sei que qualquer cliente que comprou casa comigo pode dar fé disso, é que a gente é bom no que faz. Nossa empresa é a melhor empresa que tem. Pelo menos eu não vi uma empresa melhor do que a gente, né? A gente é bom no que faz, a gente vai atrás, a gente faz tudo certinho e sempre pensando no que é o melhor para o cliente. Sempre, né? Muitas vezes o cliente não vai saber o que é o melhor para ele. E é aí que é o nosso trabalho. Muitas vezes o cliente vai querer uma coisa, mas talvez isso que ele quer não compensa para ele. E nosso trabalho é assessorar. A gente vai ver a papelada, a gente vai fazer a parte burocrática, a gente vai fazer o contato com o banco, com as consultoras, com o escrivão. Esse é o nosso trabalho, né? E se não falar japonês, a gente também tem bancos que não exigem japonês. Por que eles não exigem japonês? Porque eles têm essa confiança com a gente. Sabe que a tradução do sueco que a gente faz é confiável, né? A gente já tem relação com bastante tempo com esse banco, bastante parceria, então eles confiam. Por isso que fica mais fácil comprar uma casa, mesmo não falando japonês. É um choque de realidade também, porque se a gente projeta 10 anos assim na frente, por mais que aconteça qualquer dor de barriga, ou acontece um negócio aqui no Japão que a gente tem que sair daqui e voltar para o nosso país de origem, eu não vou estar em desvantagem se eu comprei uma casa? Depende muito da situação. Por exemplo, como eu vejo, comprar uma casa, eu compro uma casa pensando que eu vou ficar para sempre, mas não sabemos o que pode acontecer. Então, se eu acredito, penso que tem a mínima possibilidade que eu talvez precise voltar para o meu país, também vou me segurar nessa parte. Vou pensar em comprar uma casa que também tenha futuro. O que eu quero dizer com isso? Não é só comprar uma casa baratinha porque está barato, né? Se tiver a mínima possibilidade que você vai precisar um dia voltar para o seu país, pensa no tipo de casa que você vai comprar, pensa na localização da casa que você está comprando, pensando que no futuro pode se valorizar mais, pode custar mais, e quem sabe, talvez, se você fizer uma compra inteligente, no futuro você acaba vendendo a casa por mais do que você está ainda devendo, do que está sobrando da dívida. Que já vi muitos casos, né? Que vendeu a casa e sobrou uns 3, 4 milhões. E é bem melhor voltar para casa com uns 3, 4 milhões a mais do que voltar com nada, né? Pode acontecer. Eu espero que não aconteça, mas não sabemos o que pode acontecer no futuro, né? Então é bom também essa parte. Comprar uma casa e tiver a mínima possibilidade de voltar, pensar, comprar uma inteligente, fazer uma compra inteligente. E para a gente fechar a conversa, o que, que você teria para falar para aquele nos assistindo, assim, ó, para ele sair de cima do muro, se ele compra ou se ele não compra a casa? É a minha opinião, tá? Cada pessoa pode ter sua própria opinião, viu? No meu caso, eu penso assim, né? Eu vejo muitas pessoas que ganham, vamos supor, 250 mil livre por mês, né? Aí eles calculam seus gastos pensando nesses 250 mil por mês, né? Aí eles pensam em algo que cabe dentro do seu orçamento. Eu já tenho um pensamento meio diferente. Eu penso primeiro no que eu quero,
para minha família, para mim, para minha família. Quero conforto, quero dar uma casa bonita, eu quero que meu filho seja feliz, que traga seus amigos, brincar em casa, sei lá, colocar uma piscina para minha filha. Então, eu penso nisso, né? O que eu quero. Então, aí eu faço os cálculos, porque eu sou meio doido com números, né? Aí eu faço o cálculo e penso quanto que eu preciso ganhar para ter a vida que eu quero. E eu vou atrás desse dinheiro, atrás desse salário, né? É o que me fez a mim também sair de fábrica, né? Acho que ninguém sabe a minha história, mas quando eu cheguei aqui eu ganhava 80 mil por mês, meu salário. Irmão, era 80, 90 mil por mês, né? Mas o que isso me empurrou? Aqui eu queria aprender mais, queria crescer mais, né? Muitas vezes, não falo que todos, acho que a grande maioria tem esse pensamento também de crescer, mas já vi alguns casos, pessoas que meio que se acomodam, né? Que já tem 10 anos, 15 anos na mesma empresa e meio que se acomodou. Não quis aprender japonês, não quis procurar um emprego melhor, né? Não quis crescer, ficou ali. Então passa para começar por um tema de pensamento. Tem um pensamento de querer crescer. Muitas vezes, e muitas pessoas de sucesso falam que às vezes uma dívida te empurra a procurar uma solução, te empurra a querer crescer, a querer ganhar mais dinheiro. Acontece muito. Às vezes você tá, tipo, quer um carro, né? O carro tá bonito. Não sei, 30 mil, 40 mil por mês. Aí você pensa, vou fazer um baita. Você vai, pega o carro, gostou, amou o carro, é lindo o carro que eu sempre quis. Faço um baita e já paguei meu carro. É assim, você precisa uma motivação, algo que te empurra. Né? Então, isso é, para começar, um tema de pensamento. Né? E fora isso, agora, se você não sabe que tanto compensa uma casa para você, é lógico que não, talvez para os 100% das pessoas não vai compensar, né? Depende muito da situação de você, da sua família, do que você quer, depende muito. Mas se você não sabe, ou muitas vezes não falo porque não sabe fazer uns cálculos, muitas vezes porque você não conhece sobre esse mundo e não sabe as vantagens que pode ter, talvez alguma desvantagem também, mas tem que saber. Então, se você estiver na dúvida e sem saber o que fazer, sem saber se compensa ou não para você, faça uma consulta. Não precisa ser comigo. Pode ser com o Fabrício, com qualquer consultor da nossa empresa, ou qualquer outra imobiliária, talvez. Né? Eu sei que tem bons corretores também no mercado. E faz uma consulta e vê se tem algo que se encaixa em você e se compensa ou não para você. Como eu posso dar fé de que a maioria dos casos compensa com certeza, né? Para começar, o conforto é algo que não tem preço. Quando eu trabalhava em fábrica também, era difícil chegar em casa e estar num apartamento apertado, tudo bagunçado, assim, era difícil, né? Os filhos não podem fazer barulho porque já vem o vizinho reclamar, não pode fazer nada. E já quando você tem casa é diferente. Você tem vontade de voltar para casa, sentir aquele ar fresquinho na sua casa, amplo, a criança brincando, se sentada, não tem preço, né? Para começar, o conforto é algo que eu sempre falo, não tem preço, né? E se minha família estiver feliz, eu pago o que for preciso, né? E, como falei, fora isso, pode ser que tenha opções que se encaixam e que não vai precisar mudar o seu orçamento, né? Inclusive, já vi casos que acabam pagando menos do que pagava de aluguel, né? Tive um caso em Fukui, uma família que trabalha na Morada, e ele pagava de aluguel 110 mil. Apartamento bonito, né? Mas foi comprar uma casa e baixou para 80. Então, tem muitos casos. Claro, o apartamento dela é bonito e tal, mas mesmo sendo bonito, sendo grande, não se compara com uma casa. Não se compara que você vai ter um quintal. Não se compara que você vai ter um lugar para a piscina. Os carros, vai fazer um churrasco com os amigos. Apartamento você pode fazer isso, né? Não pode fazer isso. Então, acho que para cada situação pode ter um caminho viável para cada família, né? Para você que está pensando, estiver na dúvida. Entra em contato com a gente, podemos avaliar seu caso, podemos ver o que compensa para você mais. Ou se, pelos casos, não compensa, a gente vai falar com sinceridade também. Que acho que é o nosso ponto forte na empresa é ser sempre sincero. É isso aí. Frank, muito obrigado pela tua presença, por sua participação aqui. E se alguém aqui olhou, ouviu o que você falou, fez sentido para ela e quiser entrar em contato com você, como que ela pode te achar? Em todas as minhas redes sociais, eu estou como Frank Santana, pode me procurar no Instagram, Facebook, TikTok. E meu número de telefone também é o 070 1840 5728. A gente tem atenção em português, espanhol, japonês, inglês, tagalo, bisaya e nepalês. Então, muitas vezes tem família que tem uns postos que falam uma língua, você fala outra. A gente tem atenção nessas 7 línguas. Se você precisar, a gente tem. No meio da fábrica, eu já trabalhei com nepalês, já trabalhei com japoneses. E se eu conhecer alguém que fale esses outros idiomas e você sabe que ela não comprou a sua casa e não tem a sua casa, você pode indicar o Frank, porque ele dá conta de falar com todo mundo, tá Sim. bom? Frank, foi um prazer receber você aqui. Muito obrigado pelo esclarecimento que você deu aqui para todos nós.
fica aí o convite e você também pode ajudar. Se você gostou do Frank, da forma como ele fala aqui pra gente, como ele esclareceu as coisas, comenta abaixo aqui pra gente. E se você gostaria de fazer alguma pergunta que a gente não fez aqui, coloque nos comentários também. E lógico, se você tem algum amigo que se interessa por esse assunto, compartilhe agora mesmo esse vídeo com ele. E você já sabe, se ficou até aqui no final e ainda não deu seu joinha, faça isso daí agora, porque isso daí incentiva a gente a proporcionar mais conteúdos como esse. Muito obrigado por tua presença, fique com Deus e até mais.